Olá, meu povo, olá você que tá do lado daí, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre uma série que, assim, eu vou confessar que no início eu não dava nada por ela, por ser uma obra brasileira e principalmente não só por ser brasileira, porque às vezes a gente não dá valor às mídias brasileiras, às mídias não, às artes brasileiras, mas principalmente por ser uma obra produzida pela Globo. E eu tenho um sério problema com essas obras produzidas pela Globo que acabam virando uma novela. Então, eu tinha um grande pé atrás e essa série chamada Segunda Chamada, eu assisti ela completa. Ela passou na Globo, episódio por episódio, a cada semana, igual uma série comum nos Estados Unidos, ou qualquer outra série que a gente assiste. Só que ela me surpreendeu de diversas formas. Quando eu digo que uma série acaba se tornando uma novela, é a questão de uma atuação que, ao meu ver, não me agrada muito, ou um enredo que acaba prolongando coisas, fazendo coisas meio óbvias, ou coisas chatas, ou coisas só pra encher linguiça, sabe? Essa série não é nada disso. Ok, existem algumas atuações que assim, tem um pontinho, leva um pontinho a menos do que outras, mas no geral a série é muito boa. A Segunda Chamada retrata o enredo principal, é o enredo da Lúcia, uma professora que tinha sido afastada da escola e ela voltou para dar aula. Ela tinha sido afastada depois do filho dela falecer. E daí ela voltou para dar aula no período noturno. E no período noturno, eu não sei aí onde vocês estão assistindo se é assim, mas por exemplo, aqui onde eu estudo, geralmente o período noturno é para quem trabalha muito e não consegue estudar durante o dia, para quem repete muito e precisa é mandado para a noite, ou para quem está fazendo supletivo. Então, geralmente são essas três classes de pessoas que estudam no período noturno. E alunos assim que são, entre aspas, bons, não estudam no período noturno, ou que não precisam estudar. Eu fui uma das pessoas que estudou no período noturno, porque eu trabalhava na época, então eu me senti completamente tocado por essa série em diversas formas. Não espere figurinos, maquiagem nem nada, porque ela é muito realista. Ela trata o brasileiro como o brasileiro é, sendo pobre, preto, branco, o brasileiro que não é originalmente brasileiro, que vem pro Brasil e se torna brasileiro, o brasileiro perdedor, o brasileiro vencedor, o brasileiro batalhador, e o brasileiro que não desiste, sabe? Porque a segunda chamada, o título Segunda Chamada, condiz muito com o que acontece naquela sala de aula, que a maioria está no supletivo, e ali é a segunda chance de eles tentarem concluir os estudos. Durante a série, a gente vê diversas histórias rodeando os professores e a própria história dos professores. Então são várias histórias de pessoas, várias histórias fortes, várias histórias assim que algumas histórias chegaram a me chocar porque é muito parecido mesmo com a realidade. Eu acho que eles fizeram um laboratório muito bom e assim, finalmente o Brasil agora tá chegando nessa onda de séries e não apenas novelas. Nada contra as novelas, só que não é um tipo de mídia, não é um tipo de arte, um tipo de mídia pra mim. Eu gosto realmente desse estilo de séries, do enredo de série, o drama das séries. Eu prefiro assim. E lá fora, nos Estados Unidos principalmente, é uma coisa muito comum, já faz anos. Tem séries que tem 14 anos, tem séries que tem 30 anos. Então, tem séries para todo tipo de gosto. E agora o Brasil está começando a desenvolver esse gosto por séries e as empresas estão começando a investir. E eu acho que, assim, é fantástico. Existem alguns plot twists que a gente vai descobrindo conforme vai passando a série, principalmente na vida da Lúcia. Cada episódio é focado em uma ou duas pessoas diferentes, o que é muito legal, que a gente consegue ver muita gente, porque ao todo são 10 episódios, então a gente consegue ver muita história. Ainda que seja um episódio só, é um tempo curto, entre aspas, pra se desenvolver um personagem, eu achei que foi um tempo ok pra gente desenvolver aquelas personagens específicas. Porque eles não foram a fundo realmente em um personagem, os alunos em si, mas foi o suficiente pra gente pegar um carinho e a gente gostar deles. E o que é mais interessante nessa série é o seguinte: por exemplo, no episódio 1, eles desenvolveram o personagem X.
Então esse personagem a gente já criou um carinho, a gente criou uma empatia por esse personagem. A gente acha que ele é um coitado, entre aspas, a gente vê que ele é sofredor. Só que a série dá um tapa na nossa cara e mostra que esse personagem não é só sofredor, ele é humano. E ele erra também. Aí no episódio 2, onde a série vai retratar o personagem Y, o personagem X faz uma coisa completamente errada, acaba falando alguma coisa errada pro personagem Y. E daí aquela empatia que a gente tinha acaba causando um sentimento confuso aqui dentro. Porque a gente, quando a gente sente empatia por um personagem, a gente acha que ele é perfeito. E na verdade não, a série mostra pra gente que todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo batalha, todo mundo tem que correr atrás de algo. Ainda que a vida seja desigual para muitas pessoas, a gente não pode ficar estagnado, a gente não pode esperar que algo caia do céu. Ainda que isso seja muito errado, eles mostram que as pessoas estão lá batalhando por algo, estão lá por alguém, estão lá por algo. E isso mostra a humanidade, porque a gente, assim, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, mas eu também tenho os meus acertos e eu tenho as minhas batalhas diárias. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, isso quer dizer que eu sou humano. É muito boa a série, principalmente o enredo de alguns professores, eu gostei muito, e o enredo de alguns alunos. Porque no começo tem algumas personagens que a gente não gosta tanto, às vezes a gente não simpatiza, mas a gente vai se apegando aos poucos, e quando a gente vai ver, a gente já parece. Eu me sinto dentro daquela sala, parece que eu tô estudando lá e fazendo parte, porque a gente conhece cada um, o nome de cada um, o jeito de cada um, como cada um vai reagir, e é muito interessante. Mas o que a série aborda em si? A série aborda as questões raciais, de como as pessoas, principalmente pessoas negras, não têm tantas oportunidades quanto pessoas brancas. Isso é nítido para qualquer um ver. Pessoas periféricas não têm tantas oportunidades quanto pessoas que não moram na periferia. Isso também é nítido de se ver. Ela trata de assuntos como sexualidade, transexualidade, como as pessoas trans são vistas na sociedade e como o fato de uma pessoa ser trans faz com que um relacionamento, por exemplo, não seja algo que alguém queira ter assumidamente, um relacionamento com uma pessoa trans. Trata como assuntos de depressão, abuso doméstico por parte de um homem com uma mulher. Aceitação dos pais com um filho homossexual. Trata de diversos assuntos que hoje em dia, ainda mais no governo atual, estão se tornando cada vez mais tabu esses assuntos para a gente se discutir abertamente. E essa série trouxe esses assuntos explícitos, mostrando com mais pura naturalidade que alguém pode se mostrar isso, sabe? Confesso que algumas atuações deixaram a desejar, porque eu acho que precisaria ter um estudo, não um laboratório de personagem, mas um estudo de atuação realmente, porque algumas atrizes e atores me pareceram um pouquinho forçados em alguns determinados momentos, a forma que fala, principalmente com o negócio de quando a gente fala o português extremamente correto. Isso é uma coisa que denota que você não está confortável numa personagem, porque uma personagem do povão, que é o que todos ali são, povão é o que a gente é, a gente não fala o português 100% correto. A gente solta palavras erradas ou gírias. Quando a gente solta um português extremamente correto, isso fica um pouco confuso na minha cabeça, porque parece que aquele ator está atuando naquele momento e não está sendo natural. Isso é o que mais denota pra mim uma atuação um pouco forçada. Fora isso, eu acho que tá tudo muito ok. Eu gostei muito, muito, muito dessa série. Muito. Um outro ponto é que essa série passou na televisão para todo mundo. Na maior emissora do Brasil, essa série foi exibida. Então, pessoas que não têm acesso ou que não têm interesse em ir atrás de algo na internet, em sites, Netflix ou qualquer coisa do tipo, tiveram a oportunidade de assistir uma série muito boa, muito bem produzida e muito bem feita por todo mundo que participou dela. Eu acho que isso atingiu a grande massa. Fora isso, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar da série. Era isso que eu queria falar, que eu fiquei muito feliz com essa série. Eu espero que vocês assistam Segunda Chamada. É muito boa. E eles deixaram um gancho gigantesco pra uma segunda temporada que eu espero que tenha. É isso.